Eu quero saudar a igreja com a paz, Senhor. Bom, irmãos, eu vou deixar para a meditação da igreja Lucas capítulo 5. Ali é onde o texto vai dizer que Jesus estava ensinando a grande multidão ali no lago da Galileia, né? Jesus estava ali ensinando a grande multidão no lago da Galileia. E aí ele avistou 2 barcos, Simão e André. E aí ele pede para entrar no barco de Simão. Simão, deixa, não pode entrar. Ele entra no barco e aí pede para afastar um pouquinho o barco, levar mais para dentro do mar. E Simão leva. E ali Jesus está ensinando a grande multidão, E aí ele começa a ensinar. E quando ele acaba de ensinar, ele vira para Simão e fala: Simão, estende a tua rede, joga no mar. E aí Simão vira para Jesus e fala: mas Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu fiquei a noite toda lançando a rede, jogando a rede, e nada pesquei, eu tô cansado, sabe? Eu quero ir para casa, tô fraco, desanimado, sem esperança, sem fé, não tem mais o que fazer. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz durante a noite, não vai adiantar nada eu jogar a rede, Isso Simão poderia ter falado para Jesus, Mas ele fala, mas tá bom, já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. E aí ele joga a rede, irmãos? E aí ao jogar a rede, o que acontece, Acontece a pesca maravilhosa, Porque a rede vem cheia de peixes, tanto peixes que quase leva o barco a pique, E aí ele tem até que chamar os outros, o outro barco para poder botar os peixes para poder não afundar o barco, Então eu estava pensando em casa, meditando nessa palavra, e eu estava pensando assim, irmãos, dentro da minha loucura, Porque, enfim, mas eu estava pensando no meu nível de loucura, que eu fiquei pensando assim, o barco de Simão estava vazio, Então, acredito eu, conjecturando, que Jesus, Simão deixou Jesus entrar dentro do barco dele, porque o barco estava vazio. Irmãos, para pensar comigo, se o barco tivesse cheio de peixe, não ia ter espaço para Jesus entrar. Como é que Jesus ia entrar? Então, eu entendo que tem situações nas nossas vidas que Deus permite a gente passar, que é para poder ter espaço para Ele entrar e fazer o extraordinário na nossa vida, Porque você vê que depois de Jesus ter entrado no barco, aconteceu o extraordinário, Porque teve a grande pesca. Mas o interessante também é que Jesus, ele é soberano, Ele podia já chegar ali e falar para Simão, lança tua rede aí, porque o milagre vai acontecer, Mas não, primeiro ele ensina, porque ele estava ensinando a multidão, Então primeiro vem o ensinamento, E depois do ensinamento vem uma ordem. E mediante a obediência de Simão, aconteceu um milagre. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês, para a igreja, para vocês meditarem, porque às vezes a gente está num cenário tão assim, de desilusão, de fraqueza espiritual, de cansaço espiritual, de frustração espiritual, que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que Deus não está ouvindo a gente, que Deus não está nem aí pra gente. Mas não, Ele está ali só querendo um espaço para poder entrar, sabe? E aí Ele permite acontecer algumas situações na nossa vida que é para Ele entrar. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, se tiver tudo bem com o crente não dá espaço para Jesus entrar, sabe? Tu vê que quando a gente está na prova, a gente quer ir para todos os cultos, a gente quer subir monte, a gente quer fazer campanha, a gente quer fazer de tudo, tá envolvida com tudo que diz respeito ao Senhor, porque a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ver se Deus vai falar alguma coisa quando vai usar um vaso, enfim, a gente quer estar ali na presença de Deus. Mas se tiver tudo bem, teu casamento tá bem, tua casa tá bem, tua família tá bem, teu dinheiro tá bem, tua despensa tá cheia, geladeira cheia, tu vai ter espaço para Jesus aonde? Onde que Jesus vai entrar ali na tua vida?
né? Então tem coisas na nossa vida que o Senhor permite a gente passar para poder abrir um espaço para poder ele entrar, para poder trabalhar. E aí, gente, entra uma questão muito especial, né? Porque assim, Jesus está ali ensinando, eu acredito que a gente aprende como? Com a palavra do Senhor. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia, que a gente estuda, que a gente medita, é o Senhor ensinando pra gente o caminho para o extraordinário acontecer, né? Porque quando a gente lê a palavra, gente, acredito eu, né, que fica mais fácil da gente obedecer a palavra do Senhor, né? Porque se você não lê a palavra, você não conhece, você vai obedecer o quê? O que o homem está mandando você fazer? Não, porque às vezes o homem vai falar para você fazer algo que está ao contrário da Bíblia. Então, nós temos que obedecer a Bíblia, temos que obedecer a palavra, né? Porque depois da obediência, o extraordinário acontece nas nossas vidas, né? Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra, que possa falar ao coração de vocês, assim como falou ao meu, e que Deus possa abençoar cada um de nós, que Deus possa entrar nas nossas vidas, né? E que nós venhamos obedecer mais à vontade e à palavra do Senhor, para que o extraordinário na nossa vida aconteça, tá bom? E assim eu agradeço a minha oportunidade.